Esperar entrar um pouquinho mais de gente aí, 8 horas em ponto, para começar aqui a nossa live sobre carreira farmacêutica. Estou transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, essa live. Vamos fazer o seguinte, para a gente iniciar, já vamos compartilhar, convidar aí seu amigo farmacêutico, vai nesse aviãozinho aqui e envia aí para os seus amigos farmacêuticos, chama ele para assistir essa live. A gente está começando hoje um projeto bem importante. O objetivo aqui é a gente, literalmente, trazer esse conceito novo aqui na internet, né, nessa época de quarentena, onde a gente está meio recluso, né? A gente também buscar conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Acho que essa é a ideia. Então já pega aqui o aviãozinho, tá? Compartilhe com seus 10 primeiros contatos e aí a gente já vai começar aqui o nosso conteúdo. Aí, boa noite, Breno. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pessoal, aí para nós. Deixa eu colocar aqui o celular aqui logo no silencioso. Não tem problema. Então, bora lá, bora começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre carreira farmacêutica. Como ter uma carreira farmacêutica de sucesso, na verdade. Essa live de hoje é a primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer aqui no canal. De uma série que resolvi chamar de Mais Que Remédios. É uma série voltada para farmacêuticos, onde a gente vai focar e vai abordar assuntos relacionados à gestão da carreira farmacêutica como um todo. Essa é a primeira live onde a gente vai ter essa aula, digamos assim, essa aula inaugural, onde a gente vai abordar esses 7 passos simples para a gente desenvolver nossa carreira como farmacêutico, ou dentro do mercado farmacêutico. E logo depois, a gente vai fazer uma série de lives aqui no Instagram com profissionais do mercado farmacêutico, aí voltados, ou melhor, que têm sucesso nas suas posições como farmacêutico e nas suas atividades. O principal objetivo dessa série Mais Que Remédios é a gente mostrar que tem muito mais, o farmacêutico ele pode dar muito mais do que só aquilo que a sociedade ou alguns farmacêuticos ainda pensam, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos isso oficializado pelo Conselho Federal de Farmácia, nós temos 74 áreas de atuação do farmacêutico, oficializado pelo CRF, mas é muito mais, e a gente está vendo aí com esse momento de hoje, esse momento atual, com essa crise atual, a gente está vendo que vão existir muitas outras áreas que o farmacêutico vai poder atuar, inclusive o digital é uma delas, né, com a recente aprovação da prescrição farmacêutica, e a gente viu agora com a telemedicina. Consequentemente, vão vir outras aprovações, vão vir outras inovações dentro da área do digital que a gente também vai ter que atuar, como conferências de receituário eletrônico e coisas desse tipo. Que está ligado também à função de farmacêutico, mas muitas outras funções, muitas outras, digamos assim, áreas de atuação que vão se tornar comuns daqui para frente. Então, eu queria saudar aí, dar boas-vindas a quem está chegando. Essa aula, a gente vai falar sobre carreira farmacêutica, então convida aí seus amigos aqui no aviãozinho, compartilha para atingir o maior número de pessoas possível para que a gente possa trocar ideias, compartilhar. Aqui no cantinho também tem a caixinha de perguntas, se você tiver alguma dúvida durante essa live, vai colocando aí que a gente vai conversando e interagindo. Então, como eu estou explicando, essa série Mais Que Remédios, ela está alocada dentro do nosso projeto aqui
no digital, no Instagram e no Facebook também a gente tem uma página que é o Bem Farmacêutico. Bem Farmacêutico eu já expliquei nas lives, mas é sempre bom refrescar aí para quem está chegando aqui pela primeira vez. O Bem é BEMM, né? É da sigla em inglês. E por que inglês, né? Porque o projeto ele tem um objetivo de atingir não só aqui o nosso país, mas o mundo todo. É por isso que a sigla é em inglês, mas também faz referência a bem, a ser farmacêuticos do bem, é o que fazem o bem, o que procuram fazer o bem. Né? E o bem, ele é bem, e o outro M de management, que é gestão. Então, a gente aborda esses 4 assuntos no nosso canal relacionados à carreira farmacêutica, à carreira no mercado farmacêutico. Então, acredito que a maioria que está aqui já segue o canal, se não, já vai lá depois e passa a seguir. O intuito é compartilhar conhecimento e a gente trocar ideias e crescer junto nesses 4 aspectos da nossa profissão farmacêutica. Então, a série, como eu ia falando, a série Mais Que Remédios, ela é voltada especificamente para a carreira farmacêutica. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa aqui no próprio Instagram e coloquei aquela caixinha de opções e tinham essas 4 opções e a opção que foi mais marcada para a gente abordar um assunto foi justamente sobre carreira farmacêutica. Por isso que a gente está começando sobre carreira farmacêutica, essa primeira série. Eu espero que seja a primeira de muitas. As lives elas ficam gravadas 24 horas. Algumas eu tenho conseguido baixar e colocar no YouTube. Eu também estou aqui em outra câmera, transmitindo ao vivo no YouTube, já com esse intuito de deixar gravado por lá. E a gente vai vendo qual é a melhor ferramenta para distribuir esse conteúdo, né? Então, bora começar a nossa aula. Se você que ainda está aqui assistindo, peço mais uma vez que você compartilhe aí com seus 10 contatos, para que a gente possa... Eu vou até fazer isso aqui no meu também. Vou compartilhar aqui com os 10 contatos que aparecem aqui, para que a gente possa começar aqui a nossa aula com um maior número de pessoas e assim a gente possa ter uma interação maior, uma troca de ideias maior. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, compartilhei aqui com os 10 primeiros que apareceram aqui no meu. Então, bora lá, vamos começar a nossa aula. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo, tá? Vamos começando aqui a nossa aula. Então, vamos falar sobre carreira farmacêutica. O porquê, na verdade, eu já expliquei o porquê, agora vamos para os 7 passos. Quais são esses 7 passos simples para que a gente pode dar? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Não vou me estender muito, é óbvio, porque o tempo aqui é curto, mas é mais para a gente dar uma clareza e uma noção. E à medida que eu for falando, vou trazendo exemplos da minha carreira, vou me apresentar, obviamente. Meu nome é Vitor, eu sou farmacêutico industrial, já tenho 10 anos de formado, tenho 10 anos de formado, 12 anos de formado. Eu sou natural aqui de Fortaleza, no Ceará, me formei na Universidade de Fortaleza, tenho pós-graduação, sou especialista em gestão comercial, já tenho quase 15 anos de atuação no mercado farmacêutico, já passei por algumas áreas, manipulação, indústria, varejo, eu atuo na área de distribuição. E ao longo todas essas áreas que eu passei, eu pude adquirir um pouco de experiência, conheci muitas pessoas, e todo esse conhecimento eu não retenho só para mim, né? Eu venho aqui justamente compartilhar para que a gente possa crescer junto como classe farmacêutica e a gente também possa beneficiar e contribuir para que outros tenham acesso a esse conhecimento. Eu sempre pensei assim, se eu consigo ter acesso a um conhecimento sem necessariamente passar por aquilo, ou seja, pegando a experiência de uma outra pessoa, isso vai, assim, você vai ganhar anos-luz, você vai evitar alguns erros, né, porque o sucesso, ele não é feito só de coisas boas, mas também, principalmente, dos fracassos, porque é com os fracassos que a gente aprende muito, né, e que a gente consegue subir de dar esses passos, que são esses 7 passos que eu vou falar agora. Que é basicamente um pouco do resumo da minha carreira como farmacêutico, da minha carreira no mercado farmacêutico. Espero que seja proveitoso, né? Mais uma vez, reforço, tem uma caixinha de perguntas aqui, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma interação, é só escrever.
Moral, o primeiro passo que eu acredito para todo e qualquer farmacêutico, ou pessoa que está no mercado farmacêutico precisa dar para nortear a sua carreira é a busca do autoconhecimento. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho eu sabia o que eu queria, eu tinha um sonho e sabia o que eu queria, né? É que a posição e a área digamos assim, a área de atuação que eu queria trabalhar quando eu me formasse. Porém, a gente sabe que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, vão acontecendo diversas coisas que vão mudando a trajetória, que vão mudando o nosso caminho. E aí a gente precisa redefinir esses passos. Vou citar um exemplo muito claro aqui, que foi meu pai, ele sofreu um AVC, e esse foi um dos pontos altos durante a minha carreira como farmacêutico que fizeram eu refletir um pouco e refazer a minha carreira. Eu estava saindo de uma indústria farmacêutica, estava passando por um período, justamente um período, que é justamente o período desse primeiro passo, que eu estou falando agora, que é o autoconhecimento. Quando eu saí da indústria, foi uma época onde eu trabalhei muito, eu passei 3 anos nessa indústria, trabalhando no setor de qualidade, e o setor de garantia da qualidade da indústria farmacêutica é muito puxado, e a carga horária de trabalho era extensa, a gente tinha que... A garantia da qualidade, você vai desde da portaria até o depósito. Você passa por todas as áreas, precisa fazer vários testes, e algumas vezes eu virava noites, e foi digamos assim, que foi uma época onde eu trabalhei bastante. Eu estava já me sentindo um pouco cansado, e até acabei confundindo isso pelo fato de eu não me conhecer, eu saber exatamente, eu ter definido exatamente o que eu queria. Eu acabei confundindo isso com o fato de eu não estar mais suportando aquela posição com o fato da minha carreira como farmacêutico. Então, por alguns instantes, eu achei que não queria mais ser farmacêutico, né? Qual farmacêutico que não passou por isso, né? De você, ou qualquer pessoa na sua carreira, na sua profissão, né? Diante de uma dificuldade grande, não passou por essa dificuldade, esse questionamento. Então, pelo fato de eu não me conhecer, quando aconteceu isso, eu saí dessa indústria e fiquei um período fazendo alguns cursos, trabalhando com outras coisas. E aí meu pai teve esse AVC que me consumiu totalmente, fez com que eu me retirasse totalmente de tudo aquilo que eu estava fazendo, porque eu precisei passar um período dando atenção para ele. Ele ficou 5 dias na UTI, ficou mais 10 dias hospitalizado, e eu tive que dar essa atenção para ele. Então, quando isso aconteceu, eu meio que fui forçado a parar, que eu pudesse realmente rever ou conhecer de mim mesmo aquilo que eu realmente ia querer para minha carreira como farmacêutico. Então, foi um tempo importante. Então, de certa forma, foi um fracasso, mas que me levou a ter o sucesso que eu tenho hoje. E aqui eu também faço um passo para a gente redefinir o conceito sobre sucesso. Alguns pensam que o sucesso está atrelado à fama. E isso não tem nada a ver. O sucesso ele não está atrelado à fama ou a você ter bastante exposição. Às vezes, normalmente, isso acaba sendo atrelado. Vem por consequência. Mas não tem a ver. O sucesso, para ressignificar aqui, já que a gente está falando de ter sucesso na carreira como farmacêutico, o sucesso, na verdade, é você ter o seu objetivo definido, traçar ele e alcançar. Então, o sucesso é você alcançar os seus objetivos. Então, você definir o seu objetivo de carreira como farmacêutico e alcançar ele, você pode considerar que você teve sucesso. E, claro, quando você alcança esse objetivo, você se sente realizado. Então, o resultado do sucesso é a sua realização por alcançar aquele objetivo. Então, quando aconteceu esse fato, eu precisei parar e redefinir e me conhecer, né? E como que a gente faz isso, né? Claro que eu não vou me detalhar nos passos, porque senão a aula ia se estender muito, mas
Para você buscar o autoconhecimento, é necessário que você olhe para dentro de si. Existem algumas ferramentas, eu vou depois até disponibilizar ali no post, vou fazer um post sobre uma ferramenta, mas tem uma ferramenta que ela é muito importante, eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês na tela, que é o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta que, em japonês, Ikigai significa o motivo de eu despertar todos os dias. É um diagrama onde você relaciona quatro áreas da sua vida e você procura escrever ou estudar ou se planejar sobre se debruçar sobre esse diagrama a fim de redefinir, buscar aquilo que realmente você quer. Antes de eu mostrar o diagrama para você, deixa eu só responder aqui a pergunta da Cristiane. Você fala do seu pai na UTI. Durante o tempo que seu pai passou na UTI, você parou de trabalhar? Sim. Na verdade, Cristiane, eu tinha acabado de sair da indústria farmacêutica, eu estava na posição na garantia da qualidade, e eu saí e fiquei um período de 3 meses trabalhando com minha esposa. Estava fazendo outros trabalhos, foi uma época onde eu fiz um outro curso, eu saí totalmente da profissão farmacêutica. Saí totalmente. E isso é uma dica que eu dou para quem está buscando redefinir a sua carreira como farmacêutico ou dentro do mercado farmacêutico. A dica que eu dou é fazer um curso que não tenha nada a ver com aquilo que você normalmente faz. Porque quando a gente procura coisas diferentes, acessa, melhor, desperta no nosso cérebro novas áreas diferentes, surgem novas aptidões, a gente desperta novas habilidades que podem, somando aquilo que já tinha, contribuir para o que a gente vai fazer futuramente. Então, nessa época, eu fiz um curso técnico de design gráfico, eu estava trabalhando com a minha esposa na área de produção publicitária, fotografia, e até a gente tinha planos de montar um estúdio. Foi quando aconteceu esse evento com o meu pai, e acabou que eu fui consumido por isso, mas aos poucos que ele foi melhorando, eu acabei recebendo depois um convite para trabalhar na prefeitura de Fortaleza, na área com a fitoterapia. Eu voltei a trabalhar no laboratório de fitoterapia com supervisão do controle de qualidade. E aí depois eu acabei retomando a carreira. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, na própria câmera do celular, o diagrama que eu estava falando, que é o Ikigai. Eu vou até escrever aqui, para depois vocês... Deixa eu ver se eu consigo escrever... não estou conseguindo escrever aqui. Mas, enfim, vocês vão ver aqui o nome, e depois eu posto lá na timeline para vocês verem. Então, essa é a ferramenta. Aqui é o Ikigai. Como vocês podem ver, o Ikigai, né, que em japonês é a razão de eu despertar todos os dias, e ela envolve 4 grandes áreas, né? Missão, paixão, profissão e vocação. Então, o diagrama entre missão e paixão é aquilo que você ama. Então, você vem aqui e escreve as coisas que você ama fazer. Entre os diagramas paixão e profissão, é aquilo que você é bom. Tudo aquilo que você já viu, todas as experiências de trabalho, todas as experiências profissionais, paixão e profissão, todas as habilidades profissionais que você adquiriu, aí você vem e isso aqui. Entre profissão e vocação é aquilo que você é pago para fazer, ou seja, aquilo que você faz hoje como sua profissão, aquilo que você recebe monetariamente para você desenvolver. E a outra parte do diagrama é a vocação e a missão, ou seja, aquilo que o mundo precisa. Então, você vê que é um diagrama bem completo, que se você for preenchendo, você vai tirar vários insights daqui, vou voltar a câmera aqui, para que você se conheça melhor e assim você possa ir para o próximo passo, que é justamente você traçar os seus objetivos. O primeiro passo é esse, o autoconhecimento, e você pode utilizar essa ferramenta que eu acabei de mostrar, depois eu disponibilizo para vocês. E aí vem o segundo passo, dá 2 passos para trás. Nós temos primeiramente os sonhos eles viram metas, e as metas viram objetivos. Eu sempre gosto desse exemplo porque é um exemplo muito claro e muito clássico. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar, de ser um executivo de uma multinacional.
Ou seja, eu queria trabalhar fora do país, queria ser, quem sabe, chegar a ser um CEO de uma multinacional. Eu sonhava grande mesmo, né? Até porque sonhar grande ou sonhar pequeno é, perdão, dá o mesmo trabalho, né? Então eu tinha esse sonho. Só que para o sonho se transformar em realidade, o que foi que eu precisei fazer? Eu precisei tirar esse sonho da minha cabeça, colocar no papel e transformar em metas. Então, o que eu precisava fazer para que esses meus sonhos se transformassem em metas? Ou melhor, para que esse meu sonho se transformasse em realidade? Eu comecei a traçar algumas metas. Por exemplo, se eu queria ser um executivo de uma multinacional, eu precisava estudar inglês, eu precisava saber uma segunda ou até uma terceira língua, já que a gente está na América Latina e isso ficaria muito mais fácil. Então, procurei estudar espanhol e inglês. Por exemplo, era ser fluente em 2 línguas. Qual era a meta? Era aprender espanhol e aprender inglês. E assim a gente começa a construir, começa a desenhar o que a gente vai ver, que é o próximo passo, que é justamente o plano de carreira. Então, o plano de carreira ele é feito de o sonho que você tem se transforma em metas, que se transformam em objetivos. Então, geralmente, um objetivo ele é feito de mais de uma meta. A gente pode, depois, mais na frente, elaborar uma aula onde a gente vai falar só sobre metas e objetivos, e a gente vai ver que a maneira mais prática de a gente elaborar metas é o método SMART. E aí a gente detalha isso depois, porque a aula não vai dar tempo da gente falar tudo agora. Então, e aí a gente passa para o quarto passo. Melhor, antes de passar para o quarto passo, só para frisar um pouco sobre o terceiro passo, sobre o planejamento, é que é importante a gente saber que o planejamento, ele é um processo. O plano, ele foi feito para nortear o nosso caminho, mas não significa dizer que a gente vai seguir ele por fim na força a todo instante. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui, né, que eu queria ser o executivo de uma multinacional, mas no meio do caminho, eu cheguei a trabalhar numa multinacional, uma multinacional francesa, só para vocês terem uma ideia de o quanto isso foi importante, quanto isso foi bom. Quando eu consegui atingir isso, na primeira semana que eu estava nessa multinacional, eu fui para a sede na França, receber treinamento, conhecer a sede. Então, para mim, foi um dos ápices da minha carreira. Mas depois de um ano que eu estava nessa empresa, eu acabei sendo demitido por reestruturação. Quem aqui conhece um pouco da indústria farmacêutica sabe que a indústria farmacêutica tem isso, né? Ela é uma área muito boa para você atuar, muito boa para você trabalhar, ela paga muito bem o farmacêutico, porém, vez ou outra, ela tem essas reviravoltas, principalmente em épocas de crise, onde ela faz alguns cortes e acaba tendo uma reestruturação. E para mim foi um grande fracasso, porque era o meu grande sonho, porém também, geralmente os fracassos da sua vida, eles estão relacionados ao seu propósito, aquilo que você foi designado para fazer. Por que isso? Porque quando isso aconteceu, eu tinha como meu grande sonho ser um executivo de uma multinacional. Porém, eu vi o meu sonho por água abaixo. E por alguns instantes eu achei que aquilo para mim estava acabado, que a minha carreira, digamos assim, como é que eu tinha chegado no ápice da minha carreira e como é que eu ia fazer para voltar atrás? Ou seja, então você imagina aí alguém chegando no ápice de trabalhar numa multinacional, a nível internacional, com viagens internacionais, e ter que dar 2 passos para trás e voltar, digamos assim, para um balcão de uma farmácia como farmacêutico. Foi muito duro, muito difícil, porém isso fez com que eu refletisse e pegasse aquele meu plano inicial e fizesse o quê? Rasgasse o plano. Então o plano ele foi feito para ser rasgado. Melhor, o plano ele foi feito para dar um norte, mas não se apegue a esse plano, porque pode ser que você precise rasgar isso no meio do caminho. E o plano também, a gente precisa entender que ele é um processo. Você está assistindo essa live aqui hoje, Vitor, eu preciso redefinir minha carreira. Não é de hoje para amanhã que você, ao redefinir a sua carreira, que você vai atingir o seu objetivo ou chegar para aquilo, digamos assim, para atingir, porque é necessário um processo. E é preciso a gente ter muito claro isso em mente, porque o processo ele é feito de etapas.
e é como se fosse uma escada, você precisa subir degrau por degrau. Então, primeiro passo, o autoconhecimento, e aí para redefinir a sua carreira, ou definir a sua carreira, caso você não tenha definido como farmacêutico, a carreira de sucesso como farmacêutico, você precisa se conhecer. O segundo passo é você tirar dos seus pensamentos, da sua cabeça, dos seus sonhos, transformar em metas e definir os seus objetivos de carreira. E o terceiro, você fazer o seu plano de carreira, fazer o seu planejamento. A partir daí, com esses 3 pontos definidos, antes de passar por quarto ponto, se você tem alguma dúvida, comenta aqui abaixo o que você está achando da aula. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nesse cantinho de perguntas. E também tem um aviãozinho logo aqui do lado, que é o compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e essa aula, tá certo? A Tati Fortes está falando aqui, a Tatiana, né? Está falando aqui, plano mais perfeccionismo é igual a não realização. Exatamente. Se a gente se apega muito àquele plano, e quiser fazer ele acontecer por fina força e de uma forma perfeita, acaba que esse plano ele vai por água abaixo. A gente sabe, como eu falei aqui, que vão ter percalços no meio do caminho, vão ter fracassos no meio do caminho, e é preciso a gente saber pegar esse plano rapidamente, amassar e corrigir e voltar, fazer um novo plano para um novo curso de vida que tem aí pela frente. Tá? Então, bora lá, passar aqui para o quarto passo. O quarto passo é conhecimento. Na verdade, não só o conhecimento, mas o conhecimento mais a ação que leva à sabedoria. É você, nada mais, nada menos, baseado nesses seus objetivos e no seu planejamento, você buscar apontar os seus esforços, o seu foco para buscar conhecimento relacionado àquele seu objetivo final. Voltar um pouquinho mais atrás do exemplo que eu citei, né? Na época que eu pensava, que eu tinha um sonho, a meta, o objetivo de ter uma carreira como executivo numa multinacional, uma das metas que eu tracei era aprender idiomas, ou seja, o objetivo final precisava ter o domínio de 2 ou mais idiomas, no mínimo 2, para que eu pudesse ter sucesso e disputar as melhores vagas. Então, eu apontei a minha carreira naquele momento para aquele determinado tipo de conhecimento. Então, de posse dos seus objetivos e do seu planejamento, você vai apontar a sua carreira para aquele determinado tipo de conhecimento. Outro exemplo, né, quando eu trabalhei também em farmácia comercial, e quando eu trabalhei em farmácia comercial, eu entrei como farmacêutico, varejo farmacêutico, trabalhando ali no balcão com atenção farmacêutica, e percorri um caminho muito interessante dentro do varejo, até que eu mesmo me surpreendi, porque foi uma das áreas que eu mais me desenvolvi, e eu cheguei até a administração de uma rede de farmácias local aqui do Ceará. Trabalhei como comprador, trabalhei na área de treinamentos, trabalhei um pouquinho com marketing, na administração, e naquela época eu tinha como objetivo me desenvolver dentro daquela empresa. Eu gostava daquele ambiente, eu gostava porque eu conseguia unir a parte de saúde com a parte da gestão, com a parte do comercial. E um conhecimento a mais que eu busquei naquela época foi fazer uma pós-graduação em gestão comercial. E nessa pós-graduação eu pude me desenvolver, pude desenvolver habilidades voltadas especificamente para a gestão